E vamos falar do grande jogo desta quarta-feira entre Santos e Coritiba, jogo de ida da Copa do Brasil, que acontece às 19 horas e 30 minutos na Vila Belmiro e terá transmissão do Prime Video. Jogo que não vai ser fácil para o Santos, mas é claro, é mata-mata. É um aqui, é outro lá. Faça a sua parte aqui e procura administrar lá, que aí fica mais fácil. Agora, você não pode não fazer sua parte aqui e tentar fazer ela lá, porque aí já fica um pouco mais que complicado. É claro que a gente sabe que a Copa do Brasil, às vezes, tem confrontos bem interessantes, e esse é um deles, talvez o confronto mais equilibrado no momento dessa fase da Copa do Brasil, Santos e Coritiba. Até mesmo pela fase que vive o Santos negativa e a fase positiva que vive o Coritiba. Isso aí a gente não tem a dúvida. O Santos, que é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos ganhos, e o Coritiba, que é o sétimo colocado com 19 pontos ganhos. Então, o Campeonato Brasileiro já está dizendo aí mais ou menos como que está o confronto dessas duas equipes que vão se enfrentar nesta quarta-feira. Mas antes aqui, deixa eu só falar rapidinho aqui dos meninos do Sub-20 do Santos, que venceu o Cuiabá no CT Rei Pelé por 3-1 na sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Santos, que agora está em terceiro lugar, com 14 pontos ganhos, mas é claro que o Cruzeiro ainda vai jogar amanhã, e se vencer, o Santos volta a ocupar a quarta colocação. Mas o Santos está bem, porque está ali naquele pacotinho de cima ali, e aí tem que permanecer sempre ali, porque classifica 8. Se você está disputando ali o quarto, terceiro colocado, significa que você está ali na primeira parte, está ali na boca da botija ali, só esperando para dar o bote em cima do adversário. É claro que é difícil, mas é o que eu falo. O Santos tem que mirar é sempre o lado de cima da tabela. Esse negócio de lá de baixo lá já está me enchendo as paciências já. Já estou ficando nervoso com isso aí. Meu Deus do céu, que coisa, que coisa. Ó, o Vinícius Fabre fez o gol logo no comecinho do jogo. Bom jogador esse menino. Bom jogador esse menino. Jogando com a 7 do Santos, mas eu acredito que ele é mais ali, jogando mais pelo meio ali. Mas ele, com a 7 ali, fez uma boa partida hoje, jogou o tempo todo. Logo ali, a 1 minuto e 30 mais ou menos, ele fez o gol do Santos, depois deu assistência para o Pedro Assis fazer o segundo gol do Santos aos 19 minutos do primeiro tempo, e o Nadson, numa bobeira danada dos caras, foram sair jogando de qualquer jeito, o Nadson recuperou e já meteu para o gol, fez um bonito gol também, aos 9 minutos e 40 do segundo tempo ali, ele acabou fazendo o terceiro gol do Santos, e aí depois, aos 22 minutos, o Ayran fez o gol do Cuiabá de pênalti. O Santos, que jogou com Pedro Traleschi, o Gabriel Fomer, depois o Caio Ganga, o Contreiras, o João Alencar, o Pedro Ian, depois o Benício, o Profeta, depois o Cauã Pierre, o Samuel Pierre, o Nadson, depois o João Vitor, o Vinícius Fabre, o Matheus Xavier, depois o Davizinho, o Pedro Assis, depois o João Gandro, o treinador, o Helder Campos. O Matheus Xavier jogou até os 22 minutos, já estava 2-0 para o Santos, e aí ele foi substituído, certamente para se juntar com o Santos grandão para o jogo de amanhã, porque ele foi relacionado para o jogo. Portanto, está aí os meninos do Sub-20 do Santos fazendo bonito no Campeonato Brasileiro, e vamos continuar fazendo, porque é legal. E o próximo jogo do Santos vai ser contra o Bragantino, me parece que no CT Rei Pelé, domingo, às 15 horas. Ó, horário bom para a gente acompanhar, de repente, mais um jogo, mais uma vitória do Santos. Legal, legal. Vamos sempre estar torcendo para os meninos da Vila, porque esses aí promete para o Santos, promete. Tanto dentro de campo como no... Ah, meu Deus do céu! Cascalhos. Meu pai do céu, é legal. Ó, só uma notícia aqui, o Arzur, treinador de goleiro, que foi demitido do Santos, acho que foi em 2025, estava no Guarani, foi contratado de novo e vai fazer parte lá do, do preparo dos goleiros do Santos. Tomara que ele prepara o João Pedro,
porque o João Pedro é um baita de um goleiro, é muito bom, mas olha, tem que treinar o João Pedro jogar um pouquinho mais com os pés. O João Pedro, eu vi alguns jogos já do João Pedro, tanto na seleção como no Santos Futebol Clube, e às vezes ele me deixa um pouquinho a desejar a saída com os pés. Ele é um pouco displicente e quer jogar, às vezes, muito bonitinho, e eu vi ele jogar muitas bolas nos pés dos adversários. Então tem que treinar isso daí de João Pedro, porque os grandes goleiros mundiais hoje, eles têm que jogar bem com os pés também. E o João Pedro é novinho, 18 anos, vai ter muito tempo para aprender, mas os professores dele têm que ensinar ele e ele tem que pôr na cabeça que ele tem que aprender isso daí, porque não é uma crítica, mas talvez é só um alerta, que seria muito interessante. Ó, Santos e Curitiba, jogo de ida da Copa do Brasil na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, às 19h30 da noite, com transmissão do Prime Video. Portanto, é um jogo que o Santos tem que fazer a parte dele em campo. O Santos tem que fazer a parte dele em campo. Por mais que o Santos venha, às vezes, deixando seus torcedores aflitos, seus torcedores nervosos, como eu fico nervoso também, mas, às vezes, eu não costumo misturar muito as coisas. Eu fiz um vídeo aqui, um shorts ontem, cedo, era 7 horas da manhã, e eu disse que, para mim, o grande vilão da derrota do Santos, domingo, o Fluminense, foi o Gabriel Brazão. Para mim, o Gabriel Brazão errou no segundo e no terceiro gol do Fluminense. Para mim, foi erro do Brazão. Primeiro ali, o segundo, ele deu um soco na bola e ele voltou para o gol e ele caiu. E o Wilton Pereira não parou o jogo. E eu acredito que corretamente. Só que quando o Gabriel Brazão viu a bola na direita, ele se levantou. Ele se levantou e ele tentou se posicionar e não deu tempo. E aquela bola era defensável para o goleiro. E ele não conseguiu se posicionar e ele não chegou na bola, porque do tombo que ele caiu no chão. Ele caiu para ganhar um tempinho e ele foi punido com isso, com esse gol do Fluminense. E o terceiro gol, não preciso nem falar, que para mim foi uma falha onde ele foi totalmente displicente e acabou tomando aquele gol. Mas o que eu quero dizer é isso aí. Será que o Gabriel Brazão estava com cabeça para jogar esse jogo contra o Fluminense? Será que estava? Porque depois veio a notícia triste da partida do pai dele. Quer dizer, será que esse rapaz estava com cabeça mesmo para estar no gol do Santos contra o Fluminense? É um negócio bem estranho que às vezes o Santos tem que tomar cuidado, a comissão técnica tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes tem que saber se o jogador tem algum problema fora de campo ou não. Porque se tiver, é bom deixar do lado, e principalmente o goleiro. E não é de hoje, quer dizer, ele já vinha com os problemas com o pai dele, e se você prestar atenção, o Gabriel Brazão, de uns jogos para cá, ele caiu muito produção. Caiu muito produção. E às vezes é bom você dar um tempo, deixar ele um pouquinho do lado. E aí chegou essa notícia triste, né? Mais coisas que acontecem, mas está aí, quer dizer, eu acho que eu não estou tão fora daquilo que eu vinha falando. Eu falei ontem. Quando todo mundo está jogando em cima daquelas pessoas que já está acostumado, todo mundo descarregar em cima, parece um para-raio, né? Porque hoje o Neymar é o para-raio de tudo no Santos, é do bom, é do ruim, tudo caindo em cima dele, e aí é muito mais fácil a gente falar isso daí. É muito mais fácil. Porque se aquela bola do Neymar fosse gol, aquilo que tudo foi para um lado, estava tudo para o outro. Estava todo mundo gavando. Todo mundo gavando. Mas foi para lá. E aí fica tudo mais fácil você descarregar tudo em cima e vamos embora, vamos embora. Então, e eu já penso diferente, eu já não sou assim. Você procura ter que dar uma analisada direito. Mas para mim, o grande vilão do jogo contra o Fluminense foi o Gabriel Brazão. Ele não esteve bem e o Santos perdeu o jogo, não pelo gol que o Neymar tomou, mas sim pelo segundo e o terceiro gol do Fluminense, que para mim o Gabriel Brazão não foi feliz no lance.
E aí depois o que aconteceu com ele diz tudo, talvez até eu estou certo daquilo que eu estou falando. Ó, 53 jogos entre Santos e Curitiba. 31 vitórias do Santos, 9 empates e 13 vitórias do Curitiba. Na casa do Curitiba foram 29 jogos, com 11 vitórias do Curitiba, 5 empates e 13 vitórias do Santos. Na casa do Santos, 24 jogos, 18 vitórias do Santos, 4 empates e 2 vitórias do Curitiba. O Santos, que é o 15º colocado, com 14 pontos ganhos, e o Curitiba, que é o 7º colocado, com 19 pontos ganhos. No Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro são 12 jogos do Santos, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 16 gols marcados e 19 gols sofridos. O artilheiro é o Gabigol, com 4 gols. Já o Curitiba, no Brasileiro, são 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 15 gols a favor, 12 gols contra, e o artilheiro é o Breno Lopes, com 5 gols marcados. Atenção, hein, Santos? Atenção com esse Breno Lopes aí, não deixa ele fazer gracinha não, hein? O Santos, que não tem o Gabriel Menino, não tem o Vinícius Lira, que estão no departamento médico, mas o Rony, que também está lá, não tem o Lautaro Dias, que não sei por que não foi relacionado, o Rafael Gonzaga, que também não foi relacionado para o jogo, e o Gabriel Brazão, que está afastado e vai voltar só na quinta-feira aos trabalhos no Santos. Já o Curitiba não tem o Bruno Melo, não tem o Keno, não tem o Rafael Morisco, não tem o Rodrigo Rodrigues e também não tem o JP Sherman, esse por falta de por força de contrato. O Santos, que relacionou o 24 jogadores para esse jogo de amanhã, o Diógenes, o Rodrigo Falcão, o João Pedro, que são os goleiros, o Adonis Frias, o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez, o Vinícius Lira, o Mike e o Escobar, o Ilharão, o Cristian Oliva, o Gustavo Henrique, o Zé Rafael, o João Schmidt, o Gabriel Bontempo, o Neymar, o Barreal, o Miguelito, o Roleiser, o Robinho Júnior, o Gabigol, Tassiano, Moisés e o Matheus Xavier. Esses vão para o jogo de amanhã. Vão para a grande batalha na Vila Belmiro. 0-0, torcida brasileira. 5 minutos do primeiro tempo. Atacando, o Santos vai embora. Eita tempo, tomara que repete amanhã de novo, hein? Tomara que repete. Bola com o Neymar para Gabigol, bateu, é gol! Bateu, é fogo, é gol! Ô, torcida brasileira. Ai, saudade do Fiore Gilhote. Saudoso Fiore Gilhote, era muito bom. Tinha um tempo bom também, mesmo a gente acompanhando os jogos, ouvindo pelo rádio, era interessante. Parece que você estava vendo o jogo. Não dá para você entender, você acreditava em tudo que os caras falavam. É pênalti, foi pênalti mesmo, o cara caiu, o cara passou o pé, você não tinha nem visto. O cara estava falando, você estava achando que. Meu Deus, era legal, era bem interessante. Portanto, ó, provável Santos, mas vamos ver, porque pode entrar o Christian Oliva no meio-campo, ou de repente no lugar do Ilharão, ou de repente no lugar do Gustavo Henrique. Eu estou até acreditando que pode ser até no lugar do Ilharão, porque o Gustavo Henrique está suspenso contra o Bahia, quer dizer, ele vai descansar no final de semana. Mas vamos ver. Diógenes, Igor Vinícius, Luan Pérez, desculpa, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, o Ilharão, ou o Cristian Oliva, o Gustavo Henrique, ou o Cristian Oliva, o Neymar e o Gabigol, o Barreal, não, o Neymar e o Gabriel Bontempo, o Barreal e o Gabigol. Treinador, o Cuca. Portanto, o Diógenes, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, o Ilharão ou Cristian Oliva, Gustavo Henrique ou Cristian Oliva, Neymar e Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol, treinador o Cuca. Vai vir o Barreal no lugar do Moisés, eu acredito, porque afinal de contas o Moisés foi muito apático contra
o Fluminense domingo. O Moisés não existiu naquele primeiro tempo no jogo contra o Fluminense. Desse jeito ele vai me derrubar aqui. Para fazer aquele jogo lá que ele fez, talvez eu faça também. Porque entra em campo e não faz nada. Entra em campo e não faz nada. Você põe a camisa e entra e parece que o cara não está no jogo. Aí é complicado, aí é complicado. Portanto, eu acredito que vai o Barreal no lugar do Moisés ali na frente. Já o Coritiba, vamos ver se vai ser esse time aqui, ó. Pedro Rangel, Tinga, Maicon, Jaci e Felipe Jonathan. Tá ele aí, ele aí. A lei do... Ah, meu Deus do céu. Não, não, não. Vini Paulista, Sebastião Gomes, Josué, Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Fernando Seabra é o treinador do Coritiba, que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Ó, vai apitar o jogo o Bruno Arleu de Araújo, lá do Rio de Janeiro. Esse treinador aqui é aquele treinador contra o Goiás que o Santos estava jogando e ganhou com o trombão lá do atacante com o zagueiro lá, que ele deu o pênalti e foi um falatório danado, porque foi ajudado. É umas coisas que a gente também não compreende muito direito no futebol, é meio complicado. A regra da arbitragem, cada um tem um jeito e cada um pensa de um jeito, é muito complicado. O Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, o assistente 1 do Rio de Janeiro, o 2, o Luiz Cláudio Regazzoni, do Rio de Janeiro, deve ter vindo tudo de perua Kombi, e o VAR é o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Esperamos que esse pessoal aí faça uma boa arbitragem e, principalmente, o Santos faça um bom jogo nesta quarta-feira. E quem sabe 2-0 seria um placar espetacular para o Santos. Vamos aguardar e esperar. Tomara que eu esteja certo nesse resultado. Mas vai ser um jogo bastante difícil pela fase que o Santos vem vivendo. Mesmo eu vendo que o Santos não vem fazendo um jogo tão ruim dentro de campo. Eu não vejo o Santos fazendo um jogo tão ruim dentro de campo. Mas é claro que quando a vitória não vem, é tudo mais fácil você falar e meter o pau. E com razão. Não ganhou. Não ganhou. Com razão, eu não tiro a razão. É por isso que eu sempre falo aqui, o pós-jogo é bom você dar uma refrescada, vai lá dar uma olhadinha como foi o jogo mesmo, para ver se para você dar uma refrescadinha e você saber o que você fala. Porque senão você vai chegar aqui, vai xingar, vai ficar bravo e muitas vezes você vai se enrolar e nem vai falar o que é para ser falado. Então, às vezes, é bom a gente tomar cuidado. Mas, assim, eu olhando o jogo, é claro que não é um espetáculo. É claro que o Santos não vem fazendo grandes jogos, mas o Santos não vem fazendo aquele jogo tão ridículo. Por exemplo, contra o Fluminense, se a bola do Neymar entra e o Santos não toma o terceiro gol, era 3-2 para o Santos. Estávamos tudo elogiando e, nossa, que jogo, mas não é assim. Não é assim, o Santos acabou perdendo e, para mim, o Santos perdeu não foi pelaquilo que o Santos fez dentro do campo ali, mas sim na infelicidade do Brasão, que não estava bem. E eu torno a falar aqui, para mim, os 2 últimos gols do Fluminense foram infelicidade. Não vou falar falha, porque o Brasão tem muita qualidade, mas ele foi infeliz nesses 2 lances e aí o Santos acabou perdendo o Fluminense. Para mim, foi o jogo que eu vi. Ah, mas o Santos não está fazendo gol. Mas o Santos fez 2 contra o Fluminense. O Santos fez 2 gols contra o Fluminense. Quer dizer, era 2 gols para vencer o Fluminense. Mas o Santos conseguiu tomar 3 em 2 infelicidades do goleiro. Tomara que ele agora ele se recupera e volta bem quando ele voltar. Porque ele é um bom goleiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.